Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula. Essa aula é de revisão, tá? Esses assuntos eu já tratei nas aulas do Google Meet, mas a gente vai retomando, chamando a atenção aos pontos que são mais importantes, tá? Essa aula ela é específica aos alunos do curso técnico em logística, na disciplina embalagem e armazenamento. Meu nome é Raimundo Azevedo e eu sou professor na EEP Luiz Gonzaga Fonseca Mota de Amontada. Galera, então assim, um conceito, e na verdade é mais do que um conceito, é um tipo de um material, um artefato utilizado no transporte, na embalagem e no armazenamento de mercadorias. É o pallet, certo? Muito próximo dos profissionais de logística, engenharia de produção e administração de maneira geral. Ele é utilizado como um equipamento unitizador. O que é unitizar? É você transformar várias caixas, vários materiais, vários produtos em um só. Você juntar, certo? Em uma mercadoria só. Você transformar eles em uma peça só. Muito empregado. Pode ser de diversos materiais, tanto de madeira, de aço, de alumínio, de plástico ou de papelão. Qual é o mais utilizado? De fato, o mais utilizado, mais próximo, é o de madeira. Tem uma resistência, uma durabilidade razoável e não tem um custo tão elevado. Professor, não é melhor usar um de aço, um de alumínio? De aço é muito pesado, certo? Utiliza-se de equipamentos próprios para isso. De alumínio tem um peso menor, tem uma resistência boa, mas o custo é maior, certo? Então, entre um e outro, a maioria das empresas utilizam de fato de madeira. Pode ser de diversos tamanhos. Vocês observam que ele varia entre 80 centímetros, né, que é ali 0,80 metros, até 1,20 m, podendo ser basicamente de 4 tamanhos. 80 por 1 metro, né? 1 metro por 1 metro, que aí no caso seria um tamanho quadrado, certo? 1 metro por 1,20 ou 1,20 por 1,20, também quadrado, certo? Vocês percebem que ele tem um formato bem quadrado, certo? Apesar desses dois que têm medidas diferentes, 80 por 1 metro e 1 metro por 1,20, são medidas próximas, certo? Medidas próximas. Para o transporte é melhor peças quadradas. Ó, vocês percebam, todos eles têm um tamanho muito próximo, muito próximo. Até porque os equipamentos têm que ser padronizados, certo? O equipamento de movimentação mecânica, é mais fácil ter vários pallets todos de um mesmo tamanho, eu consigo organizar melhor o estoque, certo? É melhor, se for utilizar sempre pallet do mesmo tamanho na empresa A. Na empresa B, não, queremos utilizar de outro tamanho, então vai mudar também, certo? Assim como, por exemplo, em um trem. Um trem ele não pode viajar numa trilha com uma bitola de 1 metro e depois bem ali é 1,20 m. Não, ele não consegue, certo? Assim alguns materiais, alguns equipamentos para transportar isso, certo? Ele não pode trabalhar com um pallet de um tamanho e trabalhar com outro de um outro tamanho. Esse equipamento pode até tombar. Aqui, ó, mas o pallet ele só é utilizado para armazenagem, transporte e embalagem de mercadoria. Não, às vezes as pessoas compram para utilizar em decoração, construção de móveis, tanto ele novo quanto ele reutilizado. A pessoa inverniza, dá um acabamento nele e tal, fica muito bacana, certo? Aqui vocês percebam, ó, olhando bem atentamente, ele tem um código rastreador, certo? Para identificar, porque vai que esses materiais somem, certo? É importante ter essa codificação até na hora que a pessoa compra. Um detalhe, galera, ó, que vocês conseguem ver, a madeira de maneira geral não é boa, ela tem muitos nós, certo? Um nó é tipo esse pontinho assim redondo que geralmente fica preto, certo? Escurecido. É um ponto onde ela vai ter pouca resistência, pode quebrar naquele pontinho. Então, em algum momento vocês forem comprar móvel de maneira geral, qualquer peça de madeira, caibro, ripa, é bom que tenha poucos nós. E se tiver um nó, não seja onde você vai colocar algum peso, ok? Então aqui, ó, o pallet ele é bom por quê? Porque ele facilita a movimentação mecânica. O que é a movimentação mecânica? É a utilização de algum tipo de empilhadeira, certo?
Não é a pessoa vai pegar um pallet desse e levantar. Não, certo? É carregado de caixa muito menos. Certo? Aqui você tem, por exemplo, ó, essa empilhadeira está carregando cimentos, diversos sacos de cimentos. Você já imagina a quantidade de pessoas que seriam necessárias, certo? E concordam comigo, não é toda pessoa, não é todo funcionário que vai ter força de carregar esses cimentos, não. Um saco de cimento aí geralmente tem 25 quilos, certo? Ó, detalhe, o pallet ele serve inclusive que o cimento ele não pode ficar apoiado no chão, certo? Não pode, porque senão ele empedra. Ele empedrando, ele não pode ser utilizado em algumas utilizações, tá bom? Aqui você tem, ó, do lado esquerdo, certo? Uma movimentação semimecânica, certo? Ou semi-manual, onde a pessoa ela vai empurrar, já auxilia, ele não é totalmente automatizado, é como se fosse uma empilhadeira, só que manual, certo? Ali também a empilhadeira, cada empilhadeira vai vir a especificação do peso que ele suporta, o tipo de pallet que ele suporta, o tamanho de pallet que ele suporta, a altura, porque você não vai colocar 50 pallets um em cima do outro. Não, você vai ter que ver na especificação quantos pallets deve ser colocado, ok? Ah, detalhe, e a pessoa, para utilizar essa empilhadeira, ela precisa participar de um curso específico de operador de empilhadeira. A pessoa que ela é contratada para trabalhar naquela empresa como operador de empilhadeira, na maioria dos casos, ela trabalha só exatamente naquela função. Você está aqui um exemplo de pallet de plástico, certo? Então, de maneira geral, a movimentação dos pallets pode ser feita através de empilhadeiras ou paleteiras manuais, como eu mostrei, certo? Ou elétricas. Lembre-se de que os equipamentos elétricos permitem a movimentação de maiores quantidades em menor tempo. Trocando em miúdos, ele garante uma maior agilidade, certo? É mais ágil. Então, os containers, aí é outra peça, outro artefato que eu vou apresentar. É como se fosse um cofre de carga, certo? Contenedor, consiste em estruturas geralmente metálicas, só vi metálica até agora, certo? Com grandes dimensões que permitem acomodar, estabilizar e proteger certa quantidade de materiais em seu interior, certo? Habitualmente, quando existe troca de modais, ou seja, vem um container num trem, aí a troca de modal, aquela mercadoria, aquela carga, ela vai ser levada, como eu falei nas aulas do MIT, ela pode vir a granel, certo? Ela não vai vir ensacada, por exemplo, soja, milho, ração, certo? Ela é transportada para um navio ou até para um caminhão que seja, entre o fornecedor e o cliente, como na integração entre navios e trens, como eu havia falado, certo? Os containers eles podem utilizar tanto no transporte terrestre, aéreo, mas é muito utilizado marítimo e fluvial. Marítimo, águas, né, o mar, fluvial, nos rios. Possui 20 ou 40 pés de medida. Existem diversos modelos de containers, podem ser refrigerados ou não, aí eles vão ter que ser adaptados. Imagine transporte de frango daqui para a Arábia Saudita, ele precisa de uma refrigeração e de uma refrigeração boa, certo? Também utilizados como tanque de gases ou líquidos para o transporte a granel. Não sei se vocês já viram construção de postos de gasolina, onde a gasolina ela fica guardada, é muito semelhante a um container, que na verdade é um tanque, que é enterrado ali, e ali quando o caminhão vem abastecer de gasolina, é colocado lá, certo? É muito utilizado a questão, aqui eu só vou passar por cima, a utilização de códigos de barras e etiquetas inteligentes, para identificar tanto a carga, quanto esses equipamentos, esses artefatos que estão levando, porque se eu faço o casamento, certo? Aquela mercadoria, certo? Vai para um determinado destino e eu consigo rastrear o container a partir deste código de barra. Vamos supor que uma mercadoria ela vai do aeroporto de Santos até o aeroporto de Pequim,
na China, certo? Ou algum outro aeroporto da China. Hong Kong, pronto, vai até Hong Kong. E ele faz uma parada na cidade do Cabo, na África do Sul. Lá eles podem pedir para vistoriar todas as mercadorias, certo? Todos os containers. Então aqui, ó, o container ele pode ser utilizado para outros fins. Tem pessoas que utilizam na construção de casas. Aqui uma imagem retratando ele. É um modelo muito comum de ver. Ele é assim, essa cor mais avermelhado, mais alaranjado. Mas existem outras. As empresas que fabricam o container, elas trabalham praticamente no mundo todo, fabricando esses materiais. Tem de todas as cores, né? Cada empresa ela vai colocar o emblema dela. Aí vocês veem aqui, ó, essa peça ela tira o container, seja de um trem, seja de um caminhão, e coloca pro navio, certo? Os portos eles têm esses tipos de equipamentos. Aqui, ó, você tem container sendo utilizado para lojas, para empresas, certo? Geralmente, a vida útil de um container, eu lembro que nas vezes passadas eu passei que era de 10 anos, mas pesquisando melhor, eu vi que existem casos em que a sua vida útil pode variar entre 10 a 15 anos. Ele, o container marítimo, certo? Mas se for comprovada a sua boa conservação, seu bom estado de conservação, porque vocês veem nas imagens, eu mostrei alguns containers que estavam já um pouquinho enferrujados, certo? Mas se for comprovado seu bom estado de conservação, pode chegar a 92 anos. Mas às vezes acontece de cair, de amassar, a ferrugem ela é um grau muito elevado, certo? E depende muito da utilização que ele vai levar. Imagine, um container desse viajando no mar, ele pega uma salinização muito grande, ele se desgasta, certo? Então aqui, mas é só questão de ilustração mesmo. Esse container, eu acho que é numa hamburgueria, algum tipo de lanchonete lá na praia do Icaraí. Pessoal, era isso que eu gostaria de estar